Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Um prazer estar aqui novamente para nós estudarmos a palavra do Senhor. Quero agradecer a presença dos irmãos. Estamos recebendo hoje como visitantes nossa irmã Andréia, o Daniel e também a Vitória. São irmãos que moram aqui perto da igreja e estão visitando nessa noite. E nós vamos estudar o livro de 2 Coríntios. Nós vamos começar na lição número 1 de 2 Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia, você que não tem a revista de 2 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de 2 Coríntios. Eu gostaria de começar orando, gostaria que você fechasse os seus olhos. Por favor, feche os teus olhos. Vamos elevar a Deus em oração agora. Nós temos os irmãos assistindo também pelo YouTube, vários irmãos assistindo pelo YouTube, e nós vamos orar por cada um deles. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite nós estamos aqui na tua casa, louvando o teu nome. Estamos aqui, Senhor, para aprender a tua palavra. Te damos graças, porque o Senhor permite que nós tenhamos um tempo especial para estarmos aqui ouvindo sobre a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra. Te pedimos para que o nosso Mestre, Espírito Santo, possa nos iluminar, possa nos clarear a mente, possa, Senhor amado, ministrar nos nossos corações aquilo, Senhor, que Tu quiseste falar com a igreja de Corinto e que hoje quer falar com a nossa igreja, com o nosso coração. Prepara, Senhor, a vida de cada um. Senhor, tira, Senhor, os pensamentos agora, tudo aquilo que nós temos que atrapalha a nossa concentração, que atrapalha a nossa concentração, Senhor, em estudarmos a Tua Palavra, que nós possamos estar, Senhor, imbuídos de conhecer o Senhor mais e mais. Tua Palavra nos diz que nós muitas vezes pecamos por falta de conhecimento. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu nos instrua, que Tu nos ajude, Senhor, para que possamos não pecar contra Ti, possamos usar a Tua Palavra como escudo, como bloqueio, Senhor, para que nós possamos ser abençoados, possamos nos livrar de todos os males. Senhor, fica com a Tua igreja, abençoa aqueles irmãos que estão em casa, abençoa aqueles que estão enfermos e não podem vir à Tua casa, abençoa, Senhor, a cada um deles, ó Pai. Senhor, as irmãs de mais idade que têm dificuldade de locomoção, que o Senhor também as visite e as abençoe com esse estudo. Senhor, nós pedimos tudo isso, Senhor, e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém? Enquanto nós estamos aqui, nessa noite, o pastor Fernando está dando aula de batismo para as pessoas que irão se batizar daqui a 2 meses, né? Vão ter o batismo, então eles estão tendo a aula, eles podem acompanhar também com o pastor Fernando essas aulas iniciais, para que eles possam ter noções do que é servir ao Senhor e tudo referente ao batismo nas águas. Amém? Quem está aqui, por favor, pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, livro de Paulo, que escreveu para a igreja de Corinto. Nós acabamos a semana passada, a nossa revista é a lição de número 8 que nós vamos estudar hoje. Nós estudamos até a semana passada, Coríntios capítulo 1. Estudamos os 16 capítulos de 1 Coríntios. Nós vimos que Paulo escreveu para essa igreja amada, essa igreja que ele tinha um carinho todo especial, porque ele foi o missionário que abriu a igreja de Corinto, foi ele o primeiro pastor, foi ele a pessoa que levou a Cristo as pessoas de Corinto, e ao mesmo tempo era uma igreja abençoadíssima, que tinha vários dons, mas que tiveram uma série de problemas. Eles não estavam alicerçados o suficiente na palavra do Senhor. Paulo ficou 18 meses na igreja de Corinto como pastor. Quando ele abriu o trabalho lá em Corinto, da cidade de Corinto, ele ficou 18 meses pregando a palavra de Deus para aqueles irmãos. E aqueles irmãos, como nós estudamos lá na primeira carta, eles tinham vários dons, mas exerciam os dons de maneira não correta. Eram orgulhosos por causa dos dons. Aqueles que eram batizados com o dom de línguas, por exemplo, se achavam superiores àqueles que não eram batizados com o dom de línguas, uma série de coisas. E também pecados que eram cometidos por aqueles irmãos. Pecados que a igreja passava a mão por cima, ou seja,
não se aprofundava, não exortava os irmãos que estavam vivendo de forma pecaminosa. Apesar de ser uma igreja com vários dons, tinha os irmãos ali pecando de forma escandalosa, em adultérios e coisas semelhantes. Briga entre irmãos, discutindo, levando as causas a júri de pessoas que não eram cristãs, expondo o evangelho à vergonha, uma série de coisas. E Paulo escreveu a primeira carta, repreendendo essas ações dos irmãos de Corinto. Não que Paulo não amasse os irmãos, Paulo tinha um amor todo especial por aqueles irmãos de Corinto, porque foi ele que evangelizou, foi ele que levou a palavra de Deus para aqueles irmãos. Mas agora Paulo continuava nas suas viagens missionárias, e ele estava lá na cidade de Éfeso, quando ele escreveu a primeira carta de Coríntios. E repreendendo aqueles irmãos, falando que eles não podiam conviver com os irmãos pecando. Aqueles irmãos que estavam em pecado tinham que ser repreendidos. Paulo chegou ao ponto de exortar que um dos membros da igreja não podia permanecer na igreja. Esse homem estava se deitando com a mulher do seu pai, algo totalmente ilícito, pecaminoso. Paulo falou, essa pessoa vocês têm que afastar do meio de vocês. Esse é um exemplo, mas tinha uma série de pecados que estavam convivendo. E aí Paulo escreveu aquela primeira carta, repreendendo os irmãos. E nem todos os irmãos aceitaram a repreensão de Paulo via carta. E Paulo, novamente, ele escreveu uma segunda carta. Não é essa que nós vamos estudar hoje, 2 Coríntios. É uma carta que foi extraviada. É uma carta que não faz parte do cano bíblico. É uma carta que ele escreveu e ela se perdeu ao longo do tempo. Então ela não faz parte da nossa Bíblia, do cano bíblico. Ou seja, é uma carta que foi perdida. Mas Paulo repreendeu novamente os irmãos via carta. Ele esteve presente. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Paulo esteve presente, depois de escrever a carta, ele esteve presente na cidade de Coríntios, e as pessoas não receberam Paulo bem. Apesar de ele ser o pastor lá, ele ser o homem que fundou a igreja, ele não foi bem recebido por muitos irmãos. Estava existindo na igreja de Coríntios uma série de heresias. Pessoas tinham adentrado a igreja e colocando dúvidas sobre o apostolado de Paulo. Colocando dúvidas na cabeça dos irmãos se Paulo poderia ser chamado de apóstolo, pois ele não era um dos que conviveu com Cristo. Paulo foi chamado ao evangelho depois que Cristo morreu, através daquela passagem de Damasco que nós conhecemos, onde Cristo apareceu para ele pessoalmente, e ali ele teve a sua conversão. E muitas pessoas que estavam ali como líderes da igreja de Coríntios começaram a levantar dúvidas sobre o apostolado de Paulo. Aí Paulo escreve, além dessa segunda carta que se perdeu, escreve essa carta que nós vamos começar a estudar no dia de hoje, que é a carta de 2 Coríntios. Amém, irmãos? Deu para entender? Tem uma carta então que se perdeu nesse intervalo de 1º e 2 Coríntios. Essa não faz parte do cânon bíblico, mas foi escrita pelo apóstolo Paulo, onde Paulo novamente repreende os defeitos, os pecados da igreja de Coríntios. Paulo se sentia responsável por aqueles irmãos. Então ele, com autoridade, ele escrevia, mas ele não foi bem aceito. Inclusive quando ele visitou a igreja de Coríntios, ele não foi bem recebido. Então ele escreve essa segunda carta, e nós vamos aqui ver qual foi a expressão de Paulo ao escrever essa carta. 2 Coríntios, eu gostaria que vocês gravassem isso na mente de vocês. É uma carta onde Paulo faz a defesa do seu apostolado, da sua missão. O que Deus recomendou para Paulo foi que ele pregasse aos gentios e que ele fosse embaixador de Cristo junto aos gentios. É esse o ministério do apóstolo Paulo. E ele faz, nessa segunda carta de Coríntios, ele faz a defesa desse ministério. Nós vamos estudar hoje a lição número 1, onde ele fala que, apesar de todas essas lutas, as perseguições, de ter ficado o povo de Coríntios zangado com ele, enfim, todas as rugas, os problemas que ele teve, e nós vamos ver que Paulo fala que quem o consola, que quem o alegra, que quem coloca paz no seu coração é o próprio Deus, Deus Pai, apesar de todas as dificuldades que ele encontrou.
não apenas com os irmãos de Coríntios, mas em outras regiões onde ele pregava a palavra de Deus. Ele vai nos ensinar que todo aquele que trabalha em prol do reino, trabalha em prol de Cristo, sofre perseguições, sofre lutas. E as pessoas, nós não podemos nos abater por causa dessas lutas. Porque quem nos consola, quem nos conforta, quem nos dá força, quem nos dá ânimo para prosseguir pregando a palavra, é o próprio Deus, é o próprio Pai. É isso que o apóstolo Paulo fala em resumo nessa carta. Eu gostaria que vocês gravassem isso. Por que existe a carta de 2 Coríntios? É isso, Paulo faz a defesa do seu apostolado, do seu ministério. E continua repreendendo os irmãos, mas com amor. Paulo jamais, mesmo quando ele é ríspido, nas cartas, e pessoalmente com certeza também o foi, ele fazia isso com amor aos irmãos, não de forma de ser aquele líder carrasco, aquele líder autoritário, muito pelo contrário, ele fazia isso porque ele amava os seus pupilos, aquelas pessoas que ele levou a Cristo, os irmãos que ele ganhou para Cristo. Amém? Deu para entender os irmãos aqui então? O que nós vamos estudar, o que reza essa carta, o que prega essa segunda carta de Coríntios, é a defesa do ministério de Paulo. Amém? Vamos então abrir a sua Bíblia, quem tiver a revistinha, na lição número 8, e quem não tem a revista pode estudar pela 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver aqui que Paulo começa com a apresentação de quem escreveu a carta. Ele deixa claro, no capítulo 1, versículo 1, está assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo já começa defendendo o seu apostolado nas primeiras palavras da carta que ele escreveu. Paulo, apóstolo de Cristo. Aqueles falsos mestres, falsos pregadores, falsos líderes que se infiltraram na igreja de Coríntios, começaram a colocar em dúvida, como falei para vocês, o apostolado de Paulo. E Paulo aqui, ele faz a defesa, ele já entra de sola, nas primeiras palavras da carta, ele já fala: Paulo, quem é Paulo? Quem sou eu, Paulo? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não de homens. E o irmão Timóteo, esses são as pessoas que escreveram a carta. Paulo estava falando que Timóteo estava junto dele. Paulo, como você sabe, Timóteo, aquele jovem que foi convertido, se converteu e começou a acompanhar Paulo ainda na juventude. E ficou com Paulo durante todo o ministério de Paulo, durante as viagens de Paulo, durante as prisões de Paulo. Quando Paulo escreve essa segunda carta, ele já não está mais na cidade de Éfeso, ele já está na Macedônia. E Timóteo está junto dele nessa viagem missionária para a Macedônia. Então ele está falando aqui para os irmãos de Corinto: olha, eu, apóstolo Paulo, e o irmão Timóteo, ele está endereçando agora para quem é essa carta? Remetendo para quem essa carta? Está remetendo para a igreja de Deus em Corinto, na cidade de Corinto, com todos os santos e toda a Acaia. Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos de Corinto, mas também para as cidades vizinhas de Corinto. Uma das cidades vizinhas de Corinto, por exemplo, que Paulo pregou e abriu uma igreja, é em Cencreia. Fica 15 quilômetros. Fica como daqui a Cravinhos, 15 quilômetros da cidade de Cencreia. E essa cidade aqui, ele está escrevendo essa carta para todas aquelas cidades satélites ao redor de Corinto. Corinto era a cidade maior, mas existia várias cidades onde Paulo pregou e abriu igrejas. Ele foi o missionário para aqueles irmãos, lá naquela parte da Ásia. E ele fala: graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, do nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo já dá a saudação à igreja de Corinto e da região como um todo. Vocês podem imaginar que essa carta, à primeira vista, alguém entregou para ser lida na igreja de Corinto. Mas essa mesma carta depois passou para todas aquelas cidades vizinhas. Era assim que era pregada a palavra de Deus. Era assim que era divulgada essas mensagens que Paulo escrevia. Paulo escrevia, por exemplo, aos Gálatas, a cidade lá, da Galácia, mas ela percorria várias igrejas da região e assim por diante. Amém?
Então essa carta foi direcionada aos irmãos de Corinto e região. No capítulo 1, versículo 1, 2, de 1 e 2, fala: a carta é dirigida à igreja de Deus que está em Corinto, tratava-se de uma congregação de cristãos pertencentes a Deus, como são todos os lavados pelo sangue de Cristo. Paulo deixa bem claro que mesmo ele repreendendo aqueles irmãos, ele não deixava de considerá-los como irmãos lavados pelo sangue de Cristo. Isso é muito importante. E a saudação ela é extensiva a todos os santos da Acaia, tá? Que era aquela parte da Ásia, parte sul da Grécia antiga. Paulo não identificou quem eram esses irmãos, não cita de quem eram esses irmãos que também ficavam ali ao redor da cidade de Corinto. Entretanto, havia ali a igreja de Cencreia, que ficava a 15 quilômetros apenas da cidade de Corinto. É isso que está explicado na lição. Amém? E ele faz a saudação com a saudação clássica dos irmãos novos convertidos. Ele fala da graça e da paz, né? Que era a saudação grega e hebraica da época, saudando eles com a graça de Deus e a paz do Senhor. Paulo acrescenta a origem da onde elas emanam. Da onde emana essa paz? Da onde emana essa graça? E ele fala aqui: a paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro que quem nos dá a paz, quem nos dá a graça é o próprio Pai, o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo. Amém? E a paz que nós encontramos, ela é resultado produzido de quem recebe a graça divina. Nós somos agraciados com a graça de Deus e temos paz no nosso coração. Por isso que Cristo usa na sua palavra no Evangelho, que Ele daria paz no nosso coração. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que é oriunda do próprio Pai. Essa paz é que o cristão tem que gozar. Mesmo que nós tenhamos momentos de aflições, de tristeza, de luto, de sofrimento, nós temos a paz de Deus, que nós recebemos a graça do Pai, e isso dá paz no nosso coração. Amém? Isso é uma lição para nós. Nós vamos passar por momentos, Paulo está escrevendo essa carta, num momento de extrema dificuldade, de aflição, de repúdio, de tristeza, de ver que irmãos da própria igreja, que ele criou, que ele fundou, estavam se levantando contra ele, duvidando do seu apostolado, duvidando do amor cristão, enfim, se levantando contra os argumentos de Paulo. Mas mesmo assim, ele saúda os irmãos na paz de Deus, porque a paz de Deus colocava paz e consolava o coração de Paulo, mesmo nessa luta. Eu acho que não existe... a gente fala de problemas, mas não existe desgaste maior do que você ser colocado, subjugado. As pessoas que você ama, que você quer bem, são as pessoas que ele levou para Cristo, se levantando contra ele. Isso devia dar uma tristeza ao apóstolo Paulo tremenda, uma angústia muito grande. Mas mesmo assim ele fala: eu saúdo vocês com a paz de Cristo, a paz que vem do Pai, a graça que Deus me dá e a paz que eu tenho na presença do Senhor Jesus. Amém? Então vamos continuar. Nós temos aqui o ministério de consolo. Eu gostaria de ler esse trecho da palavra de Deus. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler até o verso 11 para que a gente possa entender esse contexto. O ministério de consolo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele expressa a sua gratidão a Deus pela consolação recebida em meio a angústias e tribulações. Paulo estava sendo difamado, Paulo estava recebendo desconfiança por parte dos irmãos, mas ele também, ele confessa nessa carta que ele tinha um consolo pela parte de Deus. Deus o consolava, Deus o confortava. E ele vai aqui expressar isso nos versos do 3 a 11. Versículo 3 está escrito assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação
com que nós mesmos somos consolados por Deus. Versículo 5. Porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Versículo 6. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós estamos passando. No versículo de número 7 está escrito: e a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, e de igual forma o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. Olha que sofrimento que Paulo passou lá na região de Éfeso. Nós podemos ler esses textos quando nós lemos Atos. Paulo foi condenado praticamente à morte por pregar Cristo numa cidade totalmente idólatra. As pessoas se levantaram contra Paulo. Os artífices daquela cidade que produziam ídolos queriam matar Paulo. Paulo foi condenado à morte, sofreu perseguições. E ele fala aqui nesse texto, nessa parte que nós lemos, que chegou praticamente a ser condenado à morte. Olha que sofrimento que ele estava passando. No versículo 9 ele fala: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. As pessoas tinham jurado Paulo de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Ele fala, por que ele teve que passar por isso? Ele fala para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Olha que sofrimento, que luta que Paulo estava passando. Mesmo assim, ele encontrava tempo, ele encontrava forças para escrever para os irmãos de Coríntio, para poder repreender aqueles irmãos, para que eles pudessem corrigir os seus defeitos, os seus pecados e continuar firme na presença de Deus. Mas ele estava passando por momentos terríveis. Versículo de número 10. Ele fala que Deus nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Então aqui nós vamos ver quem é a pessoa que consola. Nós vamos ver isso aqui no primeiro versículo, no versículo 3 até o versículo 4. Paulo fala que Deus é merecedor, Deus é bendito e merecedor de todo elogio. No versículo 3 e 4. As ações de graça são dirigidas, por quê? Porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de misericórdia. Ele é o Deus de toda consolação. Então aqui Paulo está deixando claro que quem o consola no meio de todas essas aflições é o próprio Pai, é o próprio Deus. Ele deixa claro isso. Ele deixa claro isso. E ele fala por quê? Qual que é o propósito desse consolo que Deus dá a Paulo? Nós vamos ver isso no versículo de 4 a 7. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar outros. Essa é uma lição, irmãos, que eu gostaria que você guardasse na sua mente. Por que nós passamos por sofrimentos, por experiências às vezes tão difíceis? Porque Deus permite que nós passemos por aflições como essa de Paulo, que foi jurado de morte. Por que Deus permite isso para um servo dele? Será que Deus tem prazer em nos ver sofrer, em nos ver chorar? Será que Deus tem prazer em deixar os seus servos sofrer nessa terra só por sofrer? Paulo aqui diz que não. Serve para que nós recebamos o consolo de Deus e que, devido à experiência que nós temos de ter sido consolados por Deus, nós possamos consolar outros que estão passando por situação idêntica. Amém? Isso é algo maravilhoso. Quantas pessoas que você conhece que, por exemplo, tiveram um câncer na vida, passaram por quimioterapia, radioterapia, tiraram uma parte do corpo, enfim, sofreram horrores, ficaram entre a vida e a morte.
essas pessoas são curadas e depois disso elas se dedicam a quê? A falar para as outras pessoas, falar, olha, Deus foi misericordioso comigo, eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui hoje para falar para você que Deus continua te amando, mesmo você passando por tudo isso. Se nós conseguimos entender isso, nós já podemos amenizar os nossos problemas, não ficar blasfemando contra o Senhor. Nós podemos aprender com as nossas dificuldades. E é isso que o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Corinto. Fala, olha, eu passei por aflições, eu fui condenado à morte. As pessoas me perseguiram ao ponto de querer me matar. Mas Deus me consolou. E eu quero falar para vocês, aí, irmãos de Corinto, eu quero escrever para vocês que quem dá a consolação é Deus. E Deus permitiu que eu passasse por isso, para que eu pudesse estar aqui consolando vocês, porque um dia vocês podem passar por essas ofensas, vocês por pregarem a palavra de Deus podem passar pelos mesmos sofrimentos que eu passei. Então aquele que me consolou é capaz de consolar vocês. Deu para entender, irmãos? Porque muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, blasfêmias, pessoas falam mal de nós de forma errônea, só para difamação, como faziam com Paulo, aqueles falsos líderes da igreja de Corinto que se levantaram e que levantaram suspeitas sobre o apostolado de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo verdadeiro, que ele mentia, tudo isso por ganância. Nós estudamos a Bíblia e diz a palavra de Deus que muitos homens se levantaram e começaram a pregar o Evangelho com fins de lucro, apenas com fins de lucro, se infiltraram no meio da igreja e começavam com heresias, buscando arrecadação, buscando meios de sobrevivência, mas eram pessoas totalmente alheias à vontade de Deus. Esses falsos líderes se levantaram contra Paulo. E muitos da igreja de Corinto deram vozes, ouviram as vozes dessas pessoas e começaram a crer neles. Por isso Paulo escreve essa carta de repreensão, falando que, pelo contrário, eles não deviam seguir esses líderes. E ele defende o apostolado. Eu preguei a palavra de vocês, a palavra genuína, o ministério, o evangelho genuíno. Apesar de eu não ter andado com Cristo, Paulo viveu vários anos depois da sua conversão. Paulo passou na Arábia, a palavra de Deus diz que ele passou 3 anos na Arábia antes de ele sair fazendo as suas viagens missionárias. Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. Ele teve contato com outros discípulos, com Pedro e outras pessoas que conviveram com Jesus. Ele recebeu o evangelho genuíno de Cristo e pregou esse evangelho. Ele fala para os irmãos de Corinto que eles deviam seguir aquilo que ele pregou, não esses irmãos que estavam ali pregando heresias na igreja. Heresias judaizantes, que eles tinham que serem batizados, mas tinham que continuar mantendo as tradições judaicas, não podia comer isso, não podia comer aquilo, o sábado tinha que ser guardado. Paulo falou, não, nada disso, vocês não devem dar vozes, vocês não devem ouvir as vozes dessas pessoas. Eu preguei o evangelho para vocês durante 1 ano e meio, 18 meses, e eu preguei o evangelho genuíno. Eu sou apóstolo de Cristo. Então por isso que ele faz essa defesa do evangelho. Então o propósito de consolo é esses, irmãos. No curso da vida cristã é previsível que os crentes sejam atribulados. Paulo advertiu Timóteo, dizendo que todos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Você pode ler essa passagem, esse versículo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Timóteo era aquele jovem que foi instruído por Paulo, e quando Timóteo já era pastor, Paulo escreve a carta para ele, é a segunda carta, né? É 2 Timóteo. Então Paulo já estava preso na cidade de Roma, já estava condenado à morte, já estava lá naquela prisão, e ele escreve aquela carta para Timóteo. Ele falou, olha Timóteo, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está repreendendo a Timóteo, ao mesmo tempo está dando força para ele. Como nós sabemos, Timóteo era um jovem pastor, tímido, e que tinha, às vezes, talvez, receio de repreender irmãos mais velhos, etc, etc. E Paulo está falando aqui para ele, olha,
se você é seguidor de Cristo, se você vive piedosamente o que Cristo manda você viver, você vai sofrer perseguições, você vai sofrer lutas, vocês serão perseguidos. Paulo não está tirando, falando que aqueles que seguem a Cristo têm um mar de rosas pela frente, pelo contrário, terão perseguições, terão lutas. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam em bênçãos. O que Paulo aqui está orientando os irmãos de Corinto é isso. Nós somos atribulados, nós somos perseguidos, mas nós somos abençoados. A bênção do Senhor continua conosco. A consolação que recebeu encheria os crentes de Corinto de conforto e os fortaleceria a passarem pelo mesmo tipo de perseguição que padecera. Paulo está escrevendo aqui que se eles passassem por esse tipo de perseguição, eles não deveriam desanimar na fé, não deviam desistir do Evangelho, pelo contrário, eles receberiam também o consolo de Cristo, o consolo por parte do Pai, como ele estava percebendo naquele momento que ele escreve essa carta. Amém. Ele escreve, se os coríntios vivessem, no versículo 7, se os coríntios viessem a experimentar o sofrimento por amor a Cristo, certamente também teriam o consolo. Olha no versículo 7, a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, e de igual forma os sereis da consolação. Nós não apenas sofremos, irmãos, nós somos consolados pelo nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós temos o consolo de Deus. Nós passamos por lutas, nós passamos por difamações, nós passamos por uma série de fatores, de perdas, mas nós temos a consolação por parte do nosso Deus. Isso enche o nosso coração de paz. Paulo escreve isso, irmãos, no meio de uma tribulação imensa, lá na Macedônia, onde ele foi perseguido de uma forma tremenda, na cidade de Éfeso, e agora ele estava escrevendo essa carta, um ano depois da primeira carta, praticamente 6 meses. Os estudiosos falam que ela foi escrita no mesmo ano, foi escrita no mesmo ano de 1 Coríntios. Teve essa segunda carta que se perdeu, e aí a terceira carta, que é o 2 Coríntios, é escrita já na cidade de Macedônia. Intenções de Paulo é que ele fosse diretamente a Coríntios, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele teve que ir lá para Macedônia primeiro, para depois ir a Coríntios. Só por ele ter feito essa mudança, por orientação de Deus, houve perseguição por parte de irmãos da igreja de Corinto, dizendo que Paulo não tinha uma palavra, porque Paulo havia avisado que iria diretamente de Éfeso para Corinto, e ele não foi. Ele passou pela cidade de Trode, ele foi para Macedônia, porque ele queria encontrar Tito, ele queria ter informações da igreja de Corinto antes de se apresentar pessoalmente, porque da última vez que ele esteve na igreja de Corinto, ele foi maltratado, ele foi mal recebido. Ele chegou na igreja de Corinto, ele fez uma segunda visita e não foi bem recebido, apesar de ter sido o pastor fundador da igreja. E Paulo ficou com receio de ir diretamente para a cidade de Corinto. Ele queria encontrar Tito, porque Tito já havia visitado Corinto, e ele queria saber se os irmãos haviam corrigido aqueles problemas, aqueles pecados que Paulo repreendeu na primeira carta. Então ele passou primeiro na cidade de Troade, e aí nós vemos que os irmãos já começaram a levantar. Paulo não tem palavra, Paulo não é sim, sim, não, não. Começaram a levantar dúvidas sobre o apostolado de Paulo. E é sobre isso que nós estamos estudando nesse primeiro capítulo. Tem muitas nuances nesse primeiro capítulo, são vários assuntos, nós estamos dando uma pincelada de um modo geral. Estamos aqui na parte do poder do consolo, no versículo de 8 a 10, para mostrar aos coríntios o poder do conforto divino. Paulo lembrou uma séria e ameaçadora situação pela qual havia passado. Não sabemos detalhes acerca da aflição sofrida pelo apóstolo na Ásia, mas o incidente devia ser bem conhecido dos coríntios. Desculpe. Tão severa foi a tribulação que ele se viu oprimido acima das suas forças naturais e pensou ter chegado ao fim. No versículo de número 8. Nós vemos que Paulo pensou que fosse morrer.
De tal grau de situação, as tribulações que atravessamos na província da Ásia, quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo pensou que ia morrer, de tal perseguição, de tal luta. Contudo, Deus tinha um propósito de permitir que isso ocorresse, né? E esse era para que o apóstolo não confiasse em si mesmo, mas no que Deus que ressuscita os mortos. O Deus onipotente, como está escrito no versículo 9, que o livrou no passado, Opa, amém, obrigado. O apóstolo entendia que o livramento dado por Deus, desculpe pelo grito, o apóstolo entendia que o livramento dado por Deus havia sido resultado direto da oração de muitos. E uma vez que muitos oravam, muitos podiam dar graças pelo consolo. Olha, irmãos, que cuidado que Paulo tinha ao escrever essa carta. Paulo estava aqui sabendo, falando, tinha certeza que mesmo os irmãos, muitos dos irmãos da igreja de Corinto se revoltarem contra ele, sabia que existia muitos que estavam orando por ele, intercedendo pela vida dele. E Paulo agradece aqueles irmãos que oraram, falando que eles seriam também consolados. O item 3 que nós vamos estudar aqui da revista, ele está do versículo 12 em diante, é um retrato de ministro. Como nós estamos pregando sobre a defesa do apostolado de Paulo, nós temos aqui nesses primeiros versículos do capítulo 1 de 2 Coríntios, o que seria o retrato de um ministro de Deus, de um servo de Deus, de um dirigente, de um líder, de um pastor, ministro. O que teria de retrato? Então, ao explicar aos coríntios acerca das mudanças de plano, Paulo deixou transparecer alguns traços do caráter de bom ministro. Como eu falei para vocês, Paulo havia escrito que ele visitaria os coríntios diretamente de Éfeso. Ele sairia de Éfeso e iria visitá-los. E ele acabou não fazendo isso. Ele não conseguiu ir direto para Éfeso, para Corinto. Ele foi para Macedônia. E aí as pessoas começaram a levantar a verdade do apostolado de Paulo. Se Paulo realmente era um ministro de Deus. E nós vamos ver aqui que Paulo, ele dá todos os indícios de que ele era um grande homem de Deus, um grande servo e realmente um apóstolo. Nós vamos ver que o primeiro item é a boa consciência, versículo 12 a versículo 14. Versículo 12 está escrito assim: essa é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade, que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Versículo de número 13: pois absolutamente
nada vos escrevemos além dos assuntos que ledes, e bem entendeis, e espero que o compreendais de forma plena. Versículo 14 ainda. Assim como também já em parte nos compreendestes, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Amém? Então os cristãos devem guardar consciência pura, devem guardar pura consciência para vencer a luta pela santidade, onde quer que esteja. Paulo deu testemunha a esse respeito. Aconselhou Timóteo também a combater o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mas qual que é o maior valor dessa consciência? Paulo aqui estava falando que ele pregou não com ciência humana. Ele pregou tudo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E que ele tinha consciência tranquila do que ele havia pregado para aqueles irmãos. Eles podiam ficar tranquilos, que Paulo era sincero para com eles. A boa consciência livra de atos de maldade. Versículo 12. Segundo o testemunho de sua boca, consciência, a conduta de Paulo em relação aos irmãos de Corinto foi caracterizada por santidade. Os seus atos continham uma sinceridade transparente vinda de Deus. Não recorreu à sabedoria humana. Antes foi sustentado pela graça divina. Olha que coisa difícil, irmãos. Paulo tinha que repreender aqueles irmãos, porque eles estavam vivendo em pecado. A igreja de Corinto, ela estava vivendo de forma distorcida o evangelho. Mas Paulo, em instante algum, deixou de amá-los. Apesar de eles estarem vivendo em pecado, Paulo os repreendia, como um ministro, como um apóstolo, como pastor deles. Paulo os repreendia, mas de maneira sincera. Aqui vem uma lição para nós. Nós na igreja, nós não podemos passar a mão em cima de pecado. Se a pessoa pecou, ela tem que ser repreendida. O papel do líder, o papel do pastor é chamar a atenção daquele que está pecando. E falar para que ele corrija, para que ele não continue no seu pecado. E se ele continuar, ele tem que ser afastado da igreja. Ele tem que ter, vamos dizer assim, como Paulo chegou ao ponto de falar para aquele homem que estava deitando com a esposa do seu pai, falando, você tem que se afastar do meio da igreja. É tal ponto o teu pecado que não dá para conviver junto com você. Mas outros pecados têm que ser repreendidos, não podemos passar a mão por cima, mas nós também não podemos tirar a pessoa do nosso convívio. Se a pessoa se arrepender do seu pecado, ela tem que viver em comunhão conosco. É isso que nós vamos ver aqui no final desse capítulo. Mesmo que a pessoa erre, nós como igreja, como líderes, nós repreendemos a pessoa, mas nós não a afastamos do nosso convívio. Nós continuamos o amando. E se ela se arrepender do seu pecado, Paulo fala que nós temos que trazê-la de novo para o redil do Senhor. Isso era um outro erro que a igreja estava cometendo. Quando Paulo repreendeu aqueles irmãos, muitos líderes da igreja de Corinto afastaram as pessoas e aquelas pessoas se retiraram novamente para o mundo, voltaram para a sua antiga vida. Paulo está falando, não é assim que tem que ser feito. Você tem que repreender, se a pessoa se arrependeu, você volta ao teu convívio. Ele não deixa de ser seu irmão. Nós somos pecadores. E aquele pecador arrependido, ele tem que continuar fazendo parte da igreja. É isso que Paulo fala nesses últimos capítulos, nesses últimos versículos do capítulo 2. Mas Paulo fala que nós temos que ter consciência. Boa consciência livra de maus relacionamentos. Versículo 13 e 14. A integridade com que o apóstolo se dirigiu aos irmãos de Corinto foi recordada. Ele escreveu com total franqueza. O seu significado das suas palavras não estava nas entrelinhas. Ele esperava que os coríntios entendessem, como antes haviam entendido, embora em parte, que no dia do Senhor Jesus Cristo eles poderiam orgulhar-se de Paulo. E que o apóstolo se orgulharia deles. Paulo os repreende, mas Paulo continua os amando. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para a igreja. Mesmo Paulo sendo extremamente duro nas palavras que ele escreveu, nas cartas, em 1 Coríntios e 2, em instante algum Paulo deixou de amar os irmãos de Corinto. Ele os repreendia porque os amava.
É isso que nós temos que entender. O pai repreende um filho, não porque ele não gosta do filho, é porque ele ama o filho. Ele não quer que o filho continue errando, mas ele tem que repreender, tem que ser duro, tem que ser rígido. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Mas ele fala, em instante algum deixei de amá-los, né? Essa é uma qualidade aqui, um retrato do bom ministro. Nós vamos ver aqui, continuar no item 2, das boas qualidades. Quando a gente lê o versículo 12, versículo 13, não há nesses versículos uma relação explícita das qualidades do ministro. Mas a ler o que Paulo diz de si próprio e dos seus planos, descobrimos alguma delas. Vamos ver o que nós descobrimos. Vamos ler capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ver o que nós lemos aqui. Versículo 15, está escrito: porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Aqui nós vemos, irmãos, nos versículos 15 e 16, o apóstolo demonstrando disposição de passar para o Corinto, antes de ser enviado para a igreja de Macedônia e voltar se encontrar-se com eles, para depois ser enviado à Judéia. Essa atitude de Paulo era a prova do amor e lealdade para com eles. Paulo tinha em mente, tinha no seu coração vontade de visitar os coríntios, os irmãos da igreja de Coríntios, pessoalmente. Paulo não queria escrever mais uma carta e ser mal interpretado. O desejo do apóstolo Paulo era estar presente lá na igreja de Coríntios, mas não foi possível fazer isso. E aí nós vemos que surgiu toda essa polêmica dele não poder estar lá presente. Mas nós vemos que ele foi leal com os irmãos de Corinto. E no versículo 17 a 20, nós vamos ver sobre a confiabilidade. Versículo 17, vamos ler aqui. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. 2 Coríntios, está aqui. Deixa eu ver se eu estou lendo correto, irmãos. Me desculpe, volte atrás, eu li 2 Coríntios, é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, eu li no capítulo 2, me perdoe. No capítulo 2 está escrito assim: será que ao planejar assim eu fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo ao mesmo tempo com sim e não? Porque Paulo falou que ia direto e no fim não foi direto, ele passou pela Macedônia. Entretanto, como Deus é fiel à nossa palavra em relação a vós, certamente é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre nós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, as 3 pessoas que evangelizaram aquela igreja de Coríntios, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Pois todas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Aqui, irmãos, o plano de Paulo não foi concretizado. Ele teve que mudar o plano, ele não pôde ir direto lá para a cidade. Ele viajou de Éfeso para Troade e não encontrou Tito. Ele foi direto para Macedônia. Ele queria passar pela cidade de Troade e encontrar Tito, para ter resposta, como é que estavam respondendo aqueles irmãos de Corinto após a primeira carta. Mas ele não encontrou Tito lá na cidade de Troa. Então ele se dirigiu para a Macedônia, né? E aí vem a pergunta, será que Paulo agiu com leviandade por ter mudado os planos e não ir direto? E ele fala que não. Paulo apresenta os fundamentos, a fidelidade de Deus, o anúncio de Cristo, o cumprimento das promessas de Cristo. Ele fala que fez isso porque ele foi da vontade de Deus que ele não fosse direto. Ele não conseguiu fazer o que estava no seu coração, no seu planejamento. Deus mudou os planos. Mas ele fala que em instante algum, por isso ele deixou de ser apóstolo, deixou de ser um homem verdadeiro. Foi um homem de confiabilidade, ele tinha confiabilidade. Nós vamos ver outra qualidade aqui, é de autenticidade.
Paulo era autêntico. No capítulo 1, agora correto, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, com garantia de tudo o que está por vir. Paulo aqui então enfatiza que é o próprio Deus, aleluia, que é o próprio Deus, próprio Cristo, né, que faz com que ele seja autêntico, né? Amém, glória a Deus. E dizendo que o penhor do Espírito, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós carregamos, Paulo tinha consciência que o Espírito Santo vivia dentro dele e que ele era dirigido por Deus. Quando nós entregamos a vida a Cristo, nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai morar em nós. E Ele age dentro de nós. Ele nos conduz, Ele nos dirige. O Espírito dele nos dirige. Paulo está dizendo isso, que nós temos esse selo, né? Somos selados. Nós já estudamos isso na lição passada. O selo do batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é esse. É que quando nós aceitamos a Cristo, Deus envia o Espírito Santo sobre nós, e é como se fosse o selo de uma carta. Antigamente as cartas eram seladas, colocava-se cera, colocava a assinatura da pessoa que escreveu a carta, colocava cera e ali era batido um carimbo. Ali era selado. Quando o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever que nós somos selados pelo Espírito Santo, quer dizer o seguinte: o inimigo pode vir contra nós, as pessoas podem falar mal de nós, mas quem garante que nós somos de Deus é o próprio Espírito Santo. Somos selados, somos pertencentes agora a Deus. Esse selo, o penhor do Espírito Santo é esse, é que nós não pertencemos mais a nós mesmos e nem ao demônio. Hoje nós somos filhos de Deus, carta selada, selada não por homem, selada pelo Espírito. Quando o diabo vem contra nós, irmãos, nós temos o selo do Espírito Santo sobre nós. Ele nos garante que nós somos filhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então ele fala, eu fui selado, e vocês também. Paulo aqui está se referindo aos irmãos de Corinto que estavam contra ele, falando, vocês também foram selados por esse Espírito Santo. Aleluia. O amor, capítulo 2, versículo 4 agora. Já passando, mudando o capítulo, vamos para o versículo 4. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubesse como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Aqui você vê a atitude do apóstolo. Aqui você vê mais um retrato de quem era o apóstolo Paulo. Mesmo aqueles irmãos falando coisas horríveis dele, duvidando do seu apostolado, Paulo vem aqui e fala, eu escrevi tudo isso, eu repreendi vocês, porque eu amo vocês. Eu tenho amor por vocês. Eram filhos na fé do apóstolo Paulo. Paulo é que levou o evangelho para aqueles irmãos de Corinto. Então aqui você vê o amor. Foi essa a razão que lhes escreveu. A tolerância dos coríntios ao pecado lhe causou muitos sofrimentos e angústias de coração e trouxe muitas lágrimas. Eu imagino quando Paulo recebeu aquela carta daqueles irmãos líderes da igreja de Corinto que chegaram até Paulo lá em Éfeso e falaram, olha, está acontecendo isso na igreja, existem pecados abomináveis, adultérios, a ceia do Senhor eles comem de forma indiscriminada, tem uma série de erros lá. Os dons, uns se acham que têm um dom superior, se acham superiores aos outros. Paulo recebia aquelas informações e sofria com aquelas informações. Mas Paulo nunca deixou de ter amor por aqueles irmãos que estavam errando. É isso que ele escreve. E ele fala, eu escrevi com dor no coração, repreendendo vocês, mas eu escrevo porque eu vos amo. Então aí nós vemos o caráter do apóstolo de Paulo. Amém? Vamos virar a página, nós vamos a finalizar. E aquela última parte que eu falei o capítulo 2, ele encerra dizendo sobre o ministério da restauração. Paulo, como eu falei para vocês, Paulo escreveu, Paulo recomendou que as pessoas fossem advertidas,
que os líderes da igreja fossem contra essas pessoas que estavam pecando, chamassem a atenção delas, mas os irmãos entenderam de uma forma errada, chegaram ao ponto de fazer com que essas pessoas saíssem da igreja, abandonassem a fé, devido à repreensão forte. Não deixaram claro que estavam fazendo aquilo por amor a eles, estavam repreendendo porque os amavam, e muitos deles abandonaram a fé. E aqui o apóstolo Paulo, ele termina esse capítulo justamente explicando que esse não deve ser feito. Nós temos que repreender aquele que peca, mas nós temos que fazer com que ele se arrependa. E se ele se arrependeu, nós temos que restaurá-lo junto à igreja. Nós não temos que abandoná-lo, escanteá-los, ou seja, colocá-los de escanteio na igreja, eles ficarem afastados do nosso convívio. Não! Se eles erraram e eles aceitaram a repreensão e não pecaram mais, que eles estejam no nosso convívio. Eles são tão pecadores como nós somos também. Nós também somos falíveis. Paulo fala que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então nós não estamos livres de errar, nós não estamos livres de pecar. Mas uma vez que nós possamos pecar, se nós nos arrependermos, nós podemos estar no convívio dos irmãos. Não temos que ser afastados e colocados nas trevas. É o grande receio do líder ao repreender um irmão na igreja. Há um pecado, imagine os pecados que eram cometidos lá nos irmãos lá de Coríntios. O adultério era flagrante, era normal entre os irmãos de Coríntios. Porque eles foram criados numa sociedade totalmente prostituída. Eles adoraram a deusa Artemis. E o que acontecia lá no templo da deusa Artemis? Tinha 1000 prostitutas para os homens irem lá e prostituírem. Era uma forma de culto. Essas pessoas foram acostumadas a isso. Aí elas se converteram ao evangelho. Vieram para a igreja cristã. Mas muitas deles não abandonaram o pecado do adultério e assim por diante. Então escreveram para Paulo, falaram, olha, continua aqui na igreja ainda alguns homens casados que vão e se prostituem, etc, etc. Pecam. Paulo escreve, não, isso acabou, isso não pode, vocês não podem mais fazer isso, vocês têm que ter uma nova vida. E se essas pessoas se arrependeram, eles tinham que ser restaurados, mas muitos deles foram afastados da igreja. Então Paulo escreve essa carta e vem uma repreensão. Olha lá, desviar, Paulo faz uma referência ao incidente que causou o problema. Nesses versículos, nós vamos ler o capítulo 2, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Portanto, vos escrevi em meia grande aflição e angústia, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas que soubesse como é profundo o amor fraternal que vos alimento. Vamos ver aqui que capítulo 2, versículo 5, é isso. Com fim, Paulo não considerou o pecado uma ofensa apenas contra ele. Toda a igreja foi ofendida. Quando se levantaram aqueles líderes contra Paulo, não foi Paulo apenas que se sentiu ofendido, toda a igreja, daqueles que eram tementes a Deus, também ficaram ofendidos. Mas temos que demonstrar misericórdia. Olha no versículo 6 o que nós lemos. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deviam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estou convencido de que a minha alegria é a de todos vós. É a de todos vós. Se o irmão referido aqui, aquele que pecou, se ele se arrependeu, nós temos que demonstrar misericórdia para ele. Nós não temos mais que, se ele arrependeu do seu pecado, bastava a punição que lhe foi aplicada, e não devia ser prolongada desnecessariamente. Ou seja, se alguém pecar na nossa igreja, o pastor Fernando vem, repreende e deixa essa pessoa, por exemplo, isolada, não isolada, mas tira, por exemplo, uma atividade, é um obreiro, você vai deixar de ser obreiro, porque você pecou, você vai ficar um tempo na geladeira, você vai ficar um tempo sem ser obreiro da igreja. O que o apóstolo Paulo está falando é que isso não tem que ser um tempo contínuo, isso não é para o resto da vida. Se esse obreiro se arrependeu, ele fica um tempo, ele recebe o seu castigo, ele aceita o seu castigo, se arrepende do seu pecado e volta a ser restaurado. Ele pode voltar a trabalhar na igreja, pode voltar a ser um obreiro e assim por diante. Amém, irmãos? É demonstração de misericórdia. Restaurar a alegria, a atitude da igreja. Versículo 7.
Olha o que versículo 7 que Paulo fala. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Se nós não tomarmos cuidado, quando nós repreendemos a um irmão ou uma irmã na igreja, essa pessoa pode ficar tão assim amargurada, que ela nunca mais quer ouvir falar de Jesus, nunca mais quer ouvir falar de igreja. E Paulo fala, não faça isso. Você a repreende, ela se arrepende e você a restaura. Você coloca novamente no convívio da igreja. É isso que tem que ser feito. Restaurar a alegria. Não pode ficar desanimado. A atitude da igreja devia ser perdoá-lo e confortá-lo, para impedir que fosse consumido pela excessiva tristeza, perdesse a esperança de ser perdoado e entrasse em estado de desânimo. Essa é uma preocupação que eu tenho quando a gente recebe pessoas alcoólatras aqui na igreja. Muitos deles que vêm aqui são andarilhos. Nós perguntamos para eles de onde eles vêm, quem eles eram. Muitos deles, a grande maioria, falam que eram de igrejas evangélicas. Aqui eu já recebi vários que chegam aqui citando versículos bíblicos que eu nem conheço, que eu nem lembro. E chega para mim, pastor, versículo tal. Como é que você sabe isso daqui? Eu era pastor de tal igreja, eu era obreiro, eu era missionário, eu era isso. E por que você está na rua bêbado, todo sujo, maltrapilho? Para mim não tem mais solução. Para mim não tem mais jeito. Eu errei. Talvez porque tenha recebido uma repreensão tal que o levou à tristeza profunda. E o apóstolo Paulo está repreendendo isso. E olha que tinha pecados cabulosos lá naquela igreja de Coríntios. Nós lemos alguns aqui que a gente fala, misericórdia. Como é que pode? Mas Paulo fala, se ele se arrependeu, você tem que amá-lo novamente. Ele tem que ser restaurado. Então, quando nós chegamos a alguém aqui falando isso, a primeira coisa que a gente fala, olha, Deus te perdoa. Deus tem restauração para a tua vida. Você não precisa viver o resto da sua vida longe de Deus. Você pode se reconciliar. Deus perdoa. Olha a parábola do filho pródigo. O que seria do filho pródigo? Que gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, com jogos, com prazeres da carne. O que seria dele? Se ele chegasse junto ao pai dele e falasse, olha, gastei tudo que você me deu, e agora? Agora me deixa ser um empregado apenas teu aqui. O pai falou, não, você continua sendo meu filho. Você pecou, você se arrepende, você continua sendo meu filho. E é isso que nós temos que ter a palavra para os irmãos da igreja. Uma palavra de restauração, mesmo para aqueles que tenham errado. Uma palavra de amor, de carinho. Afirmar o amor. O versículo 8 e 9 fala isso. A atitude recomendada por Paulo confirmaria para com o irmão penitente o amor da igreja. Olha o que está escrito no versículo 8 e 9. Portanto, insisto convosco, que confirmeis o vosso amor fraternal, para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio dessa prova sereis obedientes em tudo. Paulo estava querendo saber se eles obedeciam a isso, se eles estavam entendendo que eles deveriam repreender os irmãos, mas deveriam amá-los, continuando amando, não colocando as pessoas no inferno, jogando aos braços de Satanás. Restaurar, afirmar o amor, restaurar a comunhão. Versículo de número 10, como nós lemos aqui, né? Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Paulo reafirma a sua comunhão com os irmãos de Corinto, ao perdão, ao ofensor arrependido. Lembrando que os irmãos de Corinto estavam falando mal de Paulo. E Paulo estava falando que os perdoava. Paulo os amava. Se havia alguma coisa a perdoar, ele o fazia, por causa deles, na presença de Cristo. Porque Cristo estava com Paulo, Paulo tinha a capacidade de perdoar. Às vezes nós temos parentes que a gente não perdoa, nós temos amigos, nós temos profissionais do nosso trabalho, a gente não perdoa. E vem aqui a lição de Paulo, falando que nós temos que perdoar. Porque nós perdoamos que quem nos dá a força para perdoar é Cristo. Essa força não vem de nós. Isso é algo que é instituído por Deus na tua vida, que te capacita a perdoar. Esse perdão, essas pessoas que não se perdoam a si próprio, fala, eu não tenho mais perdão, para mim não tem mais solução. Tem sim, em Cristo Jesus, não em nós mesmos, não em nós mesmos. Como é que eu vou falar para um assassino
que não tem, que matou, sei lá, alguém da minha família, fala, olha, Cristo tem poder de te perdoar. Eu só posso falar isso através de Cristo, eu não tenho forças de falar isso por mim mesmo. Eu não tenho forças. Como eu ouvi um testemunho de uma irmã lá nos Estados Unidos, que ela visitou o assassino do seu filho, que foi condenado à cadeira elétrica lá nos Estados Unidos, e ela falou, eu não posso deixar esse homem morrer antes de eu falar que eu o perdoo. E ela chegou diante do juiz e falou, eu preciso ter um encontro com ele. O juiz falou, não, ele matou o teu filho. Ela falou, por isso mesmo eu preciso me encontrar com ele, porque eu preciso perdoá-lo, ele precisa saber que eu o perdoo. Uma mãe fazer isso por si própria? Não, ela falou, não, porque o amor de Deus me obriga a perdoá-lo. O amor de Deus me obriga a perdoá-lo. Eu não quero carregar essa culpa. Eu não quero morrer com essa culpa. Eu quero perdoá-lo para que eu tenha paz. E é isso que o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá. Eles deviam perdoar aqueles que haviam pecado. Se eles forem restaurados, traga novamente para a igreja ao convívio normal dos irmãos. Com isso nós estamos restaurando a comunhão e frustrando Satanás. Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Finalizamos aqui essa lição. Paulo está ensinando que se nós não perdoarmos, nós estamos dando brecha para que Satanás haja na nossa vida. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que, em primeiro lugar, servir a Cristo, pedir para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê capacidade de perdoar, seja qual for a ofensa contra nós. Nós não temos forças, irmãos, suficientes para isso, mas através do Espírito Santo, nós conseguimos. Paulo estava falando que a força e o consolo vinha de Deus. Vinha de Deus. E Deus permitia que ele passasse por todas essas lutas para que ele também pudesse um dia consolar os irmãos. Então muitas lutas que nós estamos passando, muitas provas, nós estamos passando porque um dia nós podemos chegar para alguém e falar, eu já passei por isso, mas Deus me consolou, Deus me confortou, Deus me deu força e eu venci. Amém? Então essa é a lição desses primeiros 2 capítulos dessa carta. É uma carta riquíssima, é uma carta que existe assim, muitas nuances que nós podemos nos aprofundar. Nós vamos ter ainda aqui mais 10 aulas praticamente, 9 aulas sobre esse restante do livro de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz a defesa do seu ministério e que serve de incentivo para nós. Amém? Nós estamos recebendo também a visita do irmão Wander. É isso, Wander? Obrigado pela tua presença, que Deus possa abençoar a tua vida. Estamos à sua disposição aqui na igreja. Nós temos os cultos às quintas-feiras, que é estudo. Esse culto é realizado aqui na igreja presencialmente, mas também ele vai pelo YouTube para aquelas pessoas que não podem estar presentes aqui. Então ele é gravado, o irmão Nani grava e retransmite ao vivo para as pessoas pelo YouTube. Aqueles que não têm tempo de ver hoje, poderão entrar amanhã, na semana que vem. É só entrar no YouTube, aqui na igreja do Nazareno de Campos Elíseos, e eles poderão assistir esse culto que nós tivemos aqui nessa noite. Estamos estudando então, começando hoje, o livro de 2 Coríntios, e vamos fazê-lo por mais umas 9 lições. Amém? Prazer ter você aqui. Temos cultos de quinta-feira às 8 horas e o nosso culto público é domingo à noite às 19 horas. Você é convidado. Inclusive, domingo que vem agora nós temos uma festa especial. Nós temos um culto especial onde nós estamos comemorando 35 anos desse trabalho, dessa igreja. Então nós temos o culto, teremos uma festinha com bolo, salgadinhos, depois do culto para todas as pessoas. Você é convidado nosso para estar aqui conosco nesse domingo. Vai ser um culto realmente de festa, onde nós vamos cultuar a Deus. Vamos ter a palavra da irmã Cássia, pastora Cássia, é uma psicóloga, ela trará a palavra do Senhor, estará aqui conosco, e depois do culto nós teremos a nossa confraternização. Amém? Aos irmãos que estão assistindo pelo YouTube, também eu dou aviso para que você esteja presente conosco aqui. Não deixe de estar presente no culto de domingo. Vai ser uma grande festa. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por esses 35 anos da nossa igreja aqui no Campos Elíseos. Essa igreja foi fundada pelos irmãos americanos, com recursos dos irmãos americanos, e nós estamos aqui já fazem 35 anos.
Eu já estou para 25, para 26 anos aqui. E é uma bênção nós podemos ver o trabalho do Senhor permanecer. Amém? Nós temos os irmãos assistindo em casa, a Sônia, o Gerson, nós damos a paz do Senhor, a irmã Denise, a irmã Nilce, o Pedro, o Mariano também está lá em casa, está assistindo pelo YouTube, o Adriano, amém, paz do Senhor, Adriano, a Paula Gonçalves, amém, o Roger, a família do Roger, pede que inclua ele na oração e a família dele. O Dimas, louvado seja Deus, pela tua vida. Nós vamos orar também pela irmã Mercedes, sua mãe. O Vander Cardoso, também aqui está dando a paz do Senhor a todos os irmãos. A Sandra, a Ana Lívia, a Mariana, quem mais? A Mariana está dando a paz do Senhor. Estava sem som, Mariana, você está dizendo aqui, porque realmente a pilha acabou e nós trocamos. Amém? O Dani, glória a Deus. São esses irmãos que estão assistindo em casa. Tem mais o Nádio, tem aqui o Antônio Cipriani, amém? O irmão Antônio está assistindo, o Nádio, e nós vamos orar. Eu convido você a ficar de pé. Eu convido você para quinta-feira que vem estarmos aqui para nós estudarmos o capítulo 3 em diante. Irmãos, lembre-se que nós pecamos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Então você estudar a palavra de Deus não é algo optativo, não é algo que você faz se quer ou não. Nós devemos estudar para não pecar. Essa é o que nos instrui a palavra. Então tenha sede de conhecimento. E a igreja dedica um culto por semana para que a gente possa estudar a palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos orar. Eu convido você a fechar os teus olhos, você em casa. Nós vamos aqui entregar a Deus a nossa oração. Fica aqui o convite para todos para domingo que vem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por esse culto no dia de hoje. Te agradecemos pelos visitantes que estavam aqui presentes. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um, por essas famílias, Senhor, que estão aqui representadas, por esses amados irmãos que estão em casa assistindo. Nós louvamos a vida de cada um, nós louvamos a Deus por o Senhor ter cuidado de cada um deles. E nós te pedimos que tu possas abençoá-los. Senhor, muitos deles não estão aqui porque estão enfermos. Nós lembramos da irmã Mercedes, nós lembramos da irmã Dora, nós lembramos, Senhor, de tantas pessoas, da minha mãe, enfim, de tantas pessoas que não podem estar aqui no dia de hoje. Muitos estão trabalhando, alguns estão estudando, mas o nome do Senhor é louvado. E o Senhor pode visitá-los aonde quer que eles estejam. A mão do Senhor os alcança aonde quer que eles estejam. Abençoa aqueles que estão passando por lutas, por sofrimentos, por enfermidades. Aqueles que estão, Senhor amado, passando por um momento de tristeza na sua vida. Que o Senhor abrevie esse tempo. Que o Senhor abrevie essas dores. Como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos na tua palavra, nós somos testemunhas que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos visita, que o Senhor nos cura, que o Senhor tem misericórdia de nós. E assim como o apóstolo Paulo ensinou para nós nessa noite aqui, nós somos confortados pelo Senhor, nós somos consolados pelo Senhor, mesmo que passemos por difamações, por dificuldades, tribulações, aquele que nos dá o conforto e o consolo é o próprio Pai. Por isso, Deus, nós te louvamos. Pedimos, Senhor, que tu abençoes a vida de cada um dos teus servos. É a minha oração nessa noite. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Peço para que os irmãos estejam em oração. Amanhã eu vou fazer uma pequena cirurgia. Amanhã de manhã, vou passar por uma pequena cirurgia na língua. Vou tirar um pedaço da língua que está com uma lesão. E eu peço para que os irmãos fiquem em oração para que corra tudo bem, amém? Eu já agradeço, como o apóstolo Paulo fala, pelas orações dos irmãos. Sabemos que o Senhor irá dar graça, o Senhor irá nos suprir toda a necessidade. Vão em paz, que Deus vos abençoe, amém? Deus abençoe. Nani, obrigado pelo trabalho, viu? Deus abençoe.